Pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos falar, para matar aquele assunto de curto-circuito, falar da fuga hoje, que é a falha mais complexa que tem para resolver, né? Corrente de fuga. Essa corrente de fuga realmente é daquela que mais bate nos profissionais de manutenção. O que é a corrente de fuga? Tem dois tipos, corrente de fuga no power. Então, você aperta power, tem um baixo consumo, não liga. E aquela corrente de fuga que você aperta power, para ele funciona com uma fuga. Então vamos começar a entender aí como resolver a falha de fuga, corrente de fuga. Vou explicar aqui uma teoria rápida, nós vamos fazer um processo prático de medir tensão na board, NEND, brincar um pouquinho hoje de solda, para ver como é que vocês estão. Então vamos lá, vou pegar minha cola aqui. Isso aqui é um material novo, tá, galera? Não tem ainda não, tá? Então quem quiser anotar isso aí, não está na apostila, tá bom? Acordei hoje 4 da manhã, sem sono de novo. Aí, cara, é complicado, que dá 4 horas, ontem foi 2, hoje foi 4, amanhã acho que tá 6, aí tá normal. Né? É 13 horas de diferença, né? Não é? Então vamos lá. Corrente de fuga. Nós falamos de CC ontem, não foi? Agora vamos falar de corrente de fuga, CF. O que é corrente de fuga CF? É quando você tem uma fuga de corrente e essa fuga pode interferir na minha board energizar ou não. Pode ser que eu tenha CF com a board energizando e pode ser que eu tenha CF com a board não energizando. Então são dois tipos de situações diferentes. Então eu tenho lá CF no power. Então vamos começar com CF no power. O que é um CF no power? Tem uma corrente de fuga e meu aparelho não liga. Existe uma outra lógica de reparo, CF, quando o aparelho liga com power. Aqui estamos falando CF no power. O que é isso? Coloco a minha board na fonte, aí tem dois detalhes. Coloco a minha board na fonte, já consome direto? Ou não consome nada? Ou dá CF só quando aperta power? Então tem diferenças também na análise. Vamos lá. Corrente de fuga no power. CF no. Corrente de fuga. Power. On. Ou seja, só tem a corrente de fuga quando eu pressiono power. E meu aparelho não liga. Que é o mais comum. Dá na fonte lá 0,05 ampere, 0,09 ampere, 0,10, 100 mA, 0,20, 200 mA e não liga. Ao pressionar, power. Então eu coloco minha board na fonte. Não tem consumo. Não liga. Ao pressionar power, a minha board não liga e eu tenho baixo consumo. Esse consumo ele depois volta para zero ou ele... Pode voltar para zero ou não. Quando você soltar o power, pode voltar para zero ou ficar congestionado. Então esse é o primeiro ponto, o aparelho congestionado. Minha board está com CF, minha board não liga. Ao pressionar power, minha board tem uma pequena resposta de consumo. Então a minha board lá, quando eu pressiono power, ela tem um pequeno consumo, 0,05 ampere, 0,09 ampere, 0,10, 0,20 ampere e não faz o bootstrapping, não boota. Então estamos aí, voltando, né, revisão. Estamos com a board de iPhone no power e está com CF. Porém o CF só aparece quando eu pressiono power on. Porque existem formas de resolver isso aqui que é diferente quando eu tenho CF direto. Quando eu tenho CF direto, quando eu conecto a board na fonte de alimentação, o procedimento de reparo é outro. Então eu tenho aqui, ó, CF no power, consumo direto. Então tem duas vias aqui, ó. CF não liga, mas com CF direto. Ou seja, ao conectar na PS, na minha PS lá, ó, ao conectar na minha power supply, já consome direto. Então são duas formas diferentes de resolver o problema de CF. CF, quando eu conecto na minha power supply, não consome, boto a minha board, tem um baixo consumo. Ou CF, não liga, quando eu conecto na minha power supply, já consome direto. É muito comum esses dois tipos de problemas aí. Você coloca a board na fonte, não tem consumo. A hora que você pressiona power, tem um baixo consumo e ela não
liga. Isso aí é CF, no power, com baixo consumo. Tem a minha board, não liga. Conecto na placa, na power supply, dá um pequeno consumo e já não liga. Esse é o consumo direto, ok? Ficou claro isso? Consumo direto, corrente de fuga direto na power supply, corrente de fuga somente quando aperta a tecla power. Então são duas formas diferentes para resolver as situações aí de corrente de fuga. Ficou claro? Pode apagar aí? Bem, aqui dá-se o nome de congestionado, tá? Então vamos começar aqui, ó, analisar como resolver a situação de problemas nessa condição de CF. Corrente de fuga, no power. Ao pressionar power tem a fuga, uma pequena fuga, a gente chama de o aparelho estar congestionado. Beleza. Está congestionado quando ele não volta a zerar. Quando ele não volta a zerar. E vai ter outro tipo de coisa também. Quando ele não volta a zerar, a gente também pode implementar outra analogia de defeito para resolver. Vamos começar a falar sobre essa. Eu volto e falo na outra. Pode apagar? Isso aqui não tem na apostila ainda não, tá, pessoal? Eu fiz a colinha essa madrugada aqui, ó. Bem, então vamos lá. A gente vai começar a falar sobre o CF no power com baixo consumo após pressionar power na board. O que mais acontece? Você tem uma board que não energiza, uma board de iPhone, conecta na fonte, aperta power, aí o consumo vai 0010, 009, 008, 003, 010, 020, desliga, tá? Isso é o que mais tem. Então vamos fazer uma tabelinha aqui que eu fiz aqui, acho que eu achei que vai ficar bem legal pra gente expressar isso aí. Fiz uma colinha bem legal aqui, ó. Onde ela tá? Onde ela tá? Tá aqui. Então olha só. Quando a gente fala de no power, não liga, né? Então aqui eu tenho. Se eu fizer uma tabela aqui de corrente aqui, ó. Fazer uma tabela reta, pelo amor de Deus, né? Nossa Senhora. Então aqui eu tenho SW, HW, SHW. SW quer dizer software, HW quer dizer hardware, tá? Então aqui é a minha tabela de corrente. Aqui eu consumo 0,00 ampere. E aqui é o meu consumo limiar, onde daqui para frente já vou desprezar a possibilidade de ser software. Então o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um timeline da corrente aqui, ó. Timeline da corrente. O que quer dizer isso? Eu quero saber, pelo consumo de corrente que está no meu amperímetro ao pressionar power, qual que é a possibilidade de ser software, de ser hardware ou de ser só hardware? Porque a gente sabe que o software e o hardware é um casamento perfeito, né? Eles estão interligados e um depende do outro. O que é o hardware? São os componentes, os discretos, resistor, capacitor, indutor, semicondutor, a board, os periféricos, as soldas dos componentes na board, as trilhas, as junções, isso tudo é o hardware. O que é o software? É aquela parte virtual que você não consegue tocar. É a instrução de funcionamento do hardware. Então o software é a instrução de funcionamento do hardware. Onde o software está armazenado? Na memória NAND, na memória NOR da baseband, dados de segurança na CPU, na EEPROM. Então eu tenho vários pontos de informações gravados em componentes que vão armazenar dados. E esse software fica gravado neles. Então a gente tem quando eu tenho uma fuga no power, aperto o power da minha board, tem um baixo consumo e desliga, isso chama telefone congestionado. Então quando o consumo é baixo, eu aperto o power e dá baixo consumo, igual a gente falou, dá 0,09 ampere, dá 0,05 ampere, dá 0,10 ampere, dá 0,20 ampere, dá 0,35 ampere. Opa, peraí, daqui para cá já passou a possibilidade de ser software e hardware, ou é só hardware. Então existe um limiar, onde eu tenho que duvidar da possibilidade do software ou hardware não estarem funcionando. Acima desse valor aqui, ó, já esgota a possibilidade de ser o quê? Software. Então até 0,35 eu tenho aqui na minha solução de problemas dois vetores para olhar, o vetor do software e o vetor do hardware. A partir de 0,35, então se eu tenho uma board que ela não boota, não tem fuga desligado, aperto o power, dá 0,35, a hora que eu solto o power desliga, isso é software? Não. Agora, se o consumo é baixo, abaixo disso, pode ser software? Pode.
Então o primeiro ponto é definir o limiar disso. Onde não vai ser mais software, onde não vai ser mais hardware. Então aqui, ó. Isso é bom porque não precisa, você nem vai mexer na... Aí é que está o detalhe. Isso é tão. Você chegou no ponto-chave. Por que isso aqui é importante? Para você não fazer intervenção desnecessária na board. Então aqui, ó. É isso aí. Aí eu vou te mostrar aqui agora, aqui, ó. Então aqui, ó, se eu pegar esse desenho e descer ele aqui agora, aqui eu tenho a transição SW, HW. Então aqui eu tenho o consumo de 0,00 ampere, sem botar, e o consumo depois de botar, de fuga, né? Corrente de fuga, 0,35 ampere. Até esse limiar aqui, ó, a gente pode ter falha de software ou falha de hardware. A gente sabe que os dois estão ligados juntos e existem as interligações entre os dois, porque o hardware e o software é um casamento perfeito. Então aqui eu tenho esse limiar aqui, ó, entre 0,20 ampere aqui, 200 mA aqui, ó, no nosso iPhone é um limiar muito interessante, porque a partir de 0,20, 0,25, a gente já começa a tender mais a ser uma falha de hardware. Então até abaixo de 0,20, 200 mA, a gente tende a ter uma falha de o ponteiro que vamos colocar um ponteiro aqui de corrente. Então se eu tenho a minha board lá, minha board no power, ao pressionar power, minha board dá um consumo. Se o ponteiro do consumo de corrente da sua fonte indicar uma corrente de 100 mA e a sua board não botar, o que isso quer dizer? Tende a ser uma falha provável de software. Tende, é diferente. Não estou falando que vai ser sempre falha de software. Tende. Coloquei minha board na Power Supply, na minha PS. O consumo deu 0,220 mA. Por exemplo, 220 mA. 0,22 ampere. Tende a ser uma falha de hardware que está congestionando o software. Porque o hardware pode bloquear o software. Principalmente se esse hardware que tiver com problema, tiver uma interrupção. Quer dizer então que na minha board do meu iPhone tem componentes que têm vetores de interrupção? O que é uma interrupção? O que é uma interrupção? Então, quando a engenharia fez a board dos iPhones, ela deu para vários componentes o poder de interromper o bootstrapping. Seria o chamado como é dog? O watchdog é um pulso, parecido com isso também, ele também tem interrupção. O watchdog é um pulso. Tá tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Então, se tudo bem ele contigo? não, ele já pode interromper. Pode. Mas essa interrupção é um sinal de periférico mesmo, direto. Então, por exemplo, o Power Manager tem interrupção? Tem. O TreeStar ou Hydra tem interrupção? Tem. O Chestnut do LCD tem interrupção? Tem. A Baseband tem interrupção? Tem. O que é interrupção? É um comando, é um pulso que o periférico, quando ele vai fazer o bootstrapping, o que é o bootstrapping? É sair da inércia do zero consumo e botar meu aparelho. Então, no software e no hardware, na CPU, no software, existe uma pequena parte do programa cuidando da energização primária. Então, bootstrapping é energização primária. É igual o motor de um carro, por exemplo. O motor do carro não tem motor de arranque. Então, você entra no carro, coloca a chave no motor de arranque, bate a chave no segredo da chave. Você colocou a chave na ignição lá, colocou a chave e rodou. Quando você roda a chave, o que acontece? O motor elétrico, bootstrapping, então a analogia do bootstrapping, é um pequeno motor elétrico que cuida da energização primária. Quando o motor pega, o que acontece com a chave? Ela volta para a posição start. Então existe uma mola na chave. Você percebeu que tem uma mola na chave? Você bate na chave, o carro pegou, o que a chave faz? Ela volta para a posição start. Então, fazendo uma analogia simples ao que é o bootstrapping, uma pequena parte do software, uma pequena parte do Power Manager, uma pequena parte da memória tem uma instrução de start inicial. Então, quando você pega um iDevice e aperta Power nele, inicialmente aparece o logo da Apple lá. O que é aquilo ali? É o bootstrapping que está executando. Está 100% funcionando ali? Não. Tem aquele escalonamento. Então, você já viram o gráfico de consumo como é que é? Já viram o gráfico de consumo? O gráfico não começa a corrente baixa, vai subindo, dá pico, dá mais pico lá e volta lá para o standby. Então, quando você aperta o power, a parte inicial que liga o aparelho não é 100% ligando. Então tem um pequeno motor, uma analogia, né, gente? E essa checagem de ligar
é feita na parte inicial. Então existe um barramento de interrupção. Quando vai ligar, bater na chave do motor e vai rodar o motor de arranque para o motor principal pegar, alguns componentes têm poder de bloquear essa energização. Então é por isso que na hora de dar um... portar com falha. Portar com falha. É muito comum o Tristar bloquear. O meu Tristar tá ruim, meu aparelho não liga. Quem não tá cansado de pegar isso aí, né? Eu peguei o Tristar, o Hydra com defeito. O que acontece com o seu iPhone? Eu quero dizer que... 022. É esse que eu queria chegar. Por quê? 020, 022 é o limiar do quê? Do hardware bloquear o software. Por quê? Os componentes têm interrupção. O Tristar tem poder de interrupção. Então o Tristar com problema, ele pode bloquear a energização do motor de arranque do seu carro. Então só na Apple só. Ou pode ficar travado, pode ficar só no logo. Se você tirar ele fora, ele vai ficar no logo. Opa, ele estava bloqueando. Pode falar? Você ia perguntar o quê? Não, eu ia perguntar, mas ele tá além, porque quando ele dá um pico acima de 1 ampere, porque ele tá checando, eu não sei se tá já ligado. Não, na verdade é assim. Aqui eu coloco, aqui é 0 ampere, né? 0.0. Quando você... Na hora que ele chega no máximo, que é Eu vou te, e pouco, vou te né? explicar, ué. Vou te explicar. Eu vou te explicar aqui agora. Quando você aperta Power, começa o bootstrap. Bootstrap é a parte inicial do boot. Opa, o usuário apertou o Power. Software. O que eu tenho que fazer quando o usuário apertar o Power? Então, quando você pressiona Power, tem uma instrução do programa lá, dando uma ordem para o Bootstrap fazer a energização primária. O que é energização primária? É começar a ligar o aparelho. É alimentar o LED, do display, do backlight, aparecer o logo da Apple para você soltar o dedo da tecla Power. Então, quando você aperta o Power, o Bootstrap começa a energização. O que é começar a energização? Eu quero ligar meu aparelho. Eu quero ser do estado de repouso para ir para o estado de ativo. Essa transição de repouso para ativo, eu tenho que percorrer vários processos, energizar vários blocos, energizar vários setores lógicos, reset, watchdog, software, energizar o RF, energizar o display, PMU, por aí, RF, baseband, registrar na rede, registrar no Wi-Fi. Então existem vários steps de energização. Até chegar no final, que é o stand-by, em espera. O reset ele fica sempre mandando essa informação. Não, só na utilização. É, claro. Se eu resetar, ele sempre vai. Depois disso acabou. Depois disso acabou. Quando você aperta o power, o reset vem. Logo depois que você pressiona o power, milissegundos depois. Então, quando eu pressiono o power, o bootstrapping começa a ligar meu aparelho, a botar. Então, o que eu faço? Na engenharia do software lá, o que o programador fez? Quando o usuário apertar power, acende os LEDs do backlight, aparece o logo da Apple de baixa resolução, para o usuário ver que o aparelho está ligando, começa a ligar o RF, começa a ligar a baseband, começa a ligar a SD-RAM, começa a ligar a NAND. Então, a energização são steps. É aleatório ou tem uma sequência? Não, tem uma sequência obrigatória, não é aleatório não. Tem que ser uma sequência obrigatória. E cada forma de onda dessa aqui, representa um ponto energizando. Eu já fiz a leitura de todos os iPhones na PowerZ. Então já tem no material de vocês a leitura disso aqui, completa. Então vocês já conseguem ver como que é o boot e a sequência do boot. Essa aqui é a PowerZ. Nada mais é que uma dongle USB que tem um osciloscópio aqui dentro, que mede corrente, uma sonda de corrente. Então se eu tiver um osciloscópio e tiver uma sonda de corrente, não tem que comprar a PowerZ. Mas quem não tiver, vale a pena comprar uma PowerZ dessa. Que eu consigo ver as formas de onda da corrente. E com isso analisar muitas falhas do meu aparelho. Pela corrente. Que o objetivo de resolver falhas de CF hoje é o quê? Verificar pelo consumo de corrente. Então, vou mostrar como é que funciona. Não, é pelo cabo, é cabo mesmo. Tem que conectar um cabo mini USB, né? Então, galera. Eu não via com Bluetooth ainda não. Mas essa com cabo funciona bem. Agora a análise é feita pela porta USB. Vou mostrar como é que a gente vai usar Power e Power junto. Vou mostrar como é que a gente faz. Por exemplo, vou mostrar, já, eu só vou explicar aqui, eu vou mostrar como é que a gente faz. Só explicar aqui, já vou mostrar como é que a gente faz isso aí agora. Bem, então aqui a gente viu que o limiar do consumo de corrente também vai determinar para onde vai tender a minha análise. Gente, tender que eu estou falando. Tender. Então, por exemplo,
Eu tenho um iDevice lá que o consumo dele é 0,22 ampere. Não liga. A hora eu aperto o power, coloquei na minha APS, deu 0. Apertei power, 0,22 e não liga. Então eu estou no limiar aqui de ser falha de software. Então eu vou tender a estar mais próximo a ter uma falha de hardware. Só que isso não quer dizer que também pode ser software não, mas essa é a indicação importante para você ter uma ideia de onde seguir pela corrente. Então o futuro hoje da manutenção é a análise pela corrente. Como eu já falei, eu já li os steps de corrente de todos os iPhones. Já coloquei também, tem um exemplo lá, o que é cada gráfico na posição de cada um. O que é o reset, o que é o watchdog, o que é as alimentações de RF, o que é as alimentações subindo. Então já coloquei detalhado lá um ponto de partida para vocês entenderem isso. Então como é que eu tenho que fazer? Eu posso ter uma Power Z ou eu posso usar essa JC também aqui, ó. Essa JC também aqui, ó, ela é muito eficiente para trabalhar com falha de software. Então essa JC aqui, ó, para me ler consumo de corrente, ela também é muito eficiente. Tanto ela quanto a Power Z. Eu posso usar para até resolver a falha de fuga, e é importante ter isso aqui. Via software também. Então vamos lá. Pode apagar aqui? Não? Então vamos lá. Estou com a minha board com CF. Pode falar, gente. Pode perguntar. Não, logo no início, o senhor tinha colocado ali um meio termo, né? Que era de 0,35, não foi isso? Não, esse é o máximo que eu coloquei, né? Dali já não é, já é hardware. Aí o senhor limitou entre 0,35... Não limitei não. Não, ali não fez outro gráfico? Não fiz não aqui. Fiz isso aqui, ó. Esse aqui. Não, não, aqui, aqui, né? 0,35 é pra lá, ó, já é fora de hardware. Não limitei nada não, tá vendo? Aqui no meio você tem... Aqui no meio tem a transição, ó. Aqui é a transição, ó. Que tende, se tiver um consumo mais pra cá, mais pra hardware, mais pra software. Ah, tá. Só fez um mais fino ali. Um ajuste mais fino. Só a transição. Esse 0,20 aí é a transição. Aqui, ó. É isso aí que eu fiz, ó. Pode olhar o original. Essa é a transição, tá vendo? Então aqui, daqui aqui pra cá tem, já pode da ter. 0,5 pra lá já é Tem hardware. certeza que Aqui ainda você Aí, ainda fica na isso. dúvida, né? Aí aqui pelo consumo você tende a olhar primeiro o software. Ah, deu 0,18. Opa, vou tender a olhar primeiro o software. E nesse caso aqui, Eu vou continuar a explicar agora. É que, por exemplo, numa falha de hardware, ele pode também danificar o software. Claro, é o que eu falei, porque eles estão casados, né? Na verdade, um está casado junto com o outro. Agora eu vou explicar melhor isso aqui, ó. Software e hardware. Vamos lá. Vou fazer uma tabelinha aqui. Então aí, ó, software e hardware, eis a questão, né? Software e hardware, eis a questão. A gente sabe que para o meu software e hardware funcionar, eu tenho que ter 6 pontos básicos de condições entre elas para que eles funcionem. Então, o hardware tem que fornecer tensão para o software tem que fornecer comando para o hardware. Então, existe um casamento de troca de comunicações entre o software e hardware. Então, existem aí 6 pontos básicos que eu tenho que ter para que o hardware e o software funcionem em harmonia, em perfeição. E dentre esses 6 pontos, alguns desses pontos o hardware fornece para o software e o software fornece para o hardware. Eu não tenho 6 pontos básicos para que um circuito lógico inteligente funcione? Então um CI inteligente, né? Não um CI, um driver, um regulador simples, um CI mais inteligente, um codec de áudio, um power manager, uma baseband que é muito inteligente, uma CPU, uma SRAM, um circuito de RF, um driver de Vibracal, um driver do LED flash, o power manager da câmera. Então esses componentes mais inteligentes, eu tenho que ter 6 pontos básicos para ele funcionar, que a gente já falou ontem. Desses 6 pontos, o hardware manda um desses pontos para o software e o software manda algum desses pontos para o hardware. Então existe uma interconexão
desses pontos fundamentais. Então tem aí, um depende do outro, não é isso? Então, por exemplo, as tensões de alimentações, quem que fornece? O hardware para o software. Então tem as tensões chamadas tensões V-Core, tensões do coração. Essas tensões V-Core, o hardware com a bateria, com o Tigris, com o Power Manager, né, vão fornecer tensões básicas, fundamentais para o meu hardware e software funcionar. Então, as tensões V-Core, quem que provê tensões V-Core para que o meu hardware funcione 100% e meus periféricos todos funcionem 100%? A parte do hardware. O Power Manager fornece as tensões V-Core para que o meu software funcione. Então, a NAND tem que ser alimentada por quem? Pelo hardware. Então, tem que ter um Power Manager que vai regular tensões para a NAND, mandar tensões para a NAND. A CPU, quem que fornece tensão para a CPU? O Power Manager, que é o hardware. Então, o hardware e o software estão interligados. Então, existe dependência de alguns pontos. Então, aqui o hardware fornece esse sinal aqui, ó, de tensão fundamental. Quem que fornece? O hardware. Porém, para o hardware regular essas tensões de forma precisa, tem que ter o quê? O barramento de controle. Quem que fornece barramento de controle? O software. Então, se a gente for pensar bem aqui, ó, é tudo interligado entre software e hardware. É um casamento perfeito entre o software e o hardware. Primeiro ponto, quando o meu aparelho não liga com o CF, baixo consumo ao pressionar power. Verificar se meu aparelho tem as tensões V-Core. O que são as tensões V-Core? São as tensões do coração. Por isso que eu te falei que o cristal não pode ser confundido com o coração, porque existe o V-Core das tensões V-Core. O cristal, a gente usa analogia como se fosse a gasolina do carro, o clock. Tem bateria, tem tensão, tem tudo, mas não tem gasolina. O carro vai pegar? Não vai. Então o clock a gente usa analogia como a gasolina. O core é o quê? São as tensões fundamentais de alimentação. Então se eu tenho uma board que ela não liga, já tentei ver se ela reconhece no computador. O primeiro ponto é isso, né? Baixo consumo, hora que aperta power. CF, hora que aperta power e não liga. Tentar forçar a minha board para reconhecer. Os iPhones têm um jeito de forçar a placa para reconhecer? Tem. É o chamado Force DFU. Então, pelo pino de Force DFU, quando você aplica 1.8 volts nesse pino, você força a sua board a reconhecer. Então, tem como a manutenção avançada é a board sem periférico. Estou com a minha board sem periféricos. Minha board não dá power. Ao pressionar power, baixa o consumo e não liga. Primeira providência, conectar no cabo da sua gig de software ou na plaquinha da JC, que você consegue ligar a board sem o flex, sem a bateria. Então existem adaptadores que você consegue ligar a sua board sem precisar dos periféricos que podem te atrapalhar. Então, por exemplo, aqui ó, é um caso. Board está com CF e no power. Vou conectar minha board no slot aqui e eu consigo verificar, colocar em modo Force DFU por aqui e verificar se vai entrar em modo Force DFU. Sem precisar de backhouse, de flex de carga, de bateria, de nada do meu aparelho. Tá? Não, aqui é um para vários iPhones, aqui é compatível com vários. O slot é compatível com vários, olha aí. Tem aí pra vender? Tem. Tem o da JC também, que é bem legal. Então, o primeiro ponto, eu vou ter que ter um periférico desse para mim conseguir trabalhar com a board alone, sozinha. CF, no power, baixo consumo, board alone, sozinha. Já tiro os periféricos. Conectei, achei o modo Force DFU. O que é o modo Force DFU? Na placa tem um test point que você aplica 1.8 volts nele, força a entrar em modo de restauração de software. Se a minha board reconheceu, opa, está viva, não está 100% morta. Tenta restaurar. Aí, pelo erro que deu, eu passo para manutenção. Eu prefiro a outra. Vou te mostrar. Eu prefiro a outra. Tem desse modelo com um conector. É muito melhor. Esse aqui ele é muito vulnerável. Tem igual esse aí com conectorzinho flex. Você conecta direto no flex. Igual essa, só muda só a cabecinha aqui, ó. Só a parte frontal. Tem aqui. Tem aqui no laboratório. Só não sei onde está. Peraí. Aqui, ó. Acho que eu lembrei. Não é modo DFU não. Force DFU, é diferente. É claro, modo Force DFU não tem nada a ver com DFU e recovery. O modo Force DFU você tem que colocar 1.8 volts num test point da placa específico. Só faz com ela fora da carcaça. Não, você pode fazer com ela na carcaça também. Só que o CF, no power, falhas de CF são falhas muito complexas de resolver. Um periférico pode induzir o CF. Então eu trabalho com o CF como? A board sozinho. E eu uso um hardware para conectar o flex aqui de dados, colocar a placa em modo Force DFU e reconhecer pelo iTunes e restaurar.
Então aqui, ó, é um conector que vem no modelo mais novo, é assim, ó. Aí você já conecta o flex aqui direto no cabo USB, sem precisar de back housing, de bateria, de nada. Aí eu coloco 1.8 volts no test point aqui, ó, ela força a entrar em modo Force DFU. Não. Só isso aí. Esse modo, ele não chega a inicializar o... Não, modo Force DFU é o quê? Faz o software abrir para entrar um novo software. Tipo modo de segurança, né? Não. É tipo o modo de boot dos Androids. Ele coloca em modo de bootloader. Entendeu? Abre para entrar um novo software. Facilita a entrada de um novo software. Então, se meu aparelho está com CF, no power, baixo consumo, coloquei o cabo no computador direto, coloquei em Force DFU, reconheceu? Opa, vou restaurar. Restaurei, deu erro? Opa, que erro que deu? Aí parto para o reparo do erro. Não restaurou, mas não voltou a funcionar? Continua a análise. Então, é como se fosse um sistema parte? Como assim sistema parte? É porque às vezes o termo eu não consigo falar o termo correto. Eu vou fazer uma comparação com tipo uma placa-mãe. A primeira coisa quando a gente aperta para dar o start numa placa-mãe, a primeira coisa é o sistema da BIOS. Claro. Não é isso? Ele é a primeira coisa que se faz na placa, ele dá aquele sistema ali. Não é a BIOS. O Power Manager alimenta a BIOS, a CPU lê a BIOS, então não é a BIOS que ele. Então, é muito além disso. É muito além, não é só a BIOS, não. O Power Manager alimenta a BIOS troca dados com a CPU para ler a BIOS. Então não é a BIOS que energiza, não. Tem gravado dados dela de como energizar. É diferente. Isso. Então ele só roda esse sistema cá no... Como assim? O que você está falando? Não, voltando aqui para a placa aqui do iPhone. Sim. Então eu queria saber se esse modo que a gente força para fazer o reparo avançado, Tá. ele é um sistema parecido ou... O que é DFU? Isso é DFU, Device Firmware Update. É um modo que o aparelho abre as suas portas de segurança do e-boot para facilitar uma nova implementação de firmware. Então, no modo de boot, modo Force DFU, o que é Force DFU? É forçar a minha board a entrar no modo que permite você aplicar um novo software. Isso que é o modo Force DFU. Esse modo Force DFU é usado quando você quer restaurar sua board, quando você quer implementar um novo software, bem parecido com o DFU, ou com o Recovery, que é um pouco diferente. O Recovery já é o contrário, habilita o e-boot, o DFU desliga parcialmente o boot. Então o modo DFU, Recovery, Force DFU, alternam as configurações do e-boot, que é o sistema de segurança do seu device. Então quando eu coloco em Force DFU, o que eu faço? Placa, eu quero, você tá morta, não tá? Olha, vamos tentar ver se você tá vivo, vamos tentar dar um choque anafilático em você, uma adrenalina no coração, ou pegar uma máquina de desfibrilador, vou te dar um choque, ver se você responde para me fazer a massagem cardíaca, para ver se você volta. Só que eu fui exagerado no meu exemplo, não é tanto profundo assim. Esse modo convencional, esse é o DFU, né? O Force DFU não tem que apertar botão nenhum. Eu tenho um test point na minha placa. Existe um test point na minha placa. Tem uma ilha lá, ó, TP. Se fizer o nível 3, ele vai ver. Quando você colocar uma tensão de 1.8 volts nesse test point, ele faz o modo Force DFU automático. Não tem que apertar botão nenhum, nada. Esse modo aí é só para quem é o técnico, porque o outro... O outro é convencional, não. O outro não precisa... Esse aí você tem... Você tem que abrir. Detalhe, tem que colocar 1.8 volts nesse ponto, né? Isso já é com a placa desmontada. Ficou mais claro aí agora? Agora, professor, botando esse 1.8 no test point, a placa ela tem que estar power off, né? Não, quando você coloca esse 1.8 volts na placa, o software tem uma instrução gravada nele. Olha, tem um if lá. Se nesse test point, 2025, aparecer uma tensão de 1.8 volts, go to, vá para o modo de restauração. Então existe uma programação atrás disso. Então tem uma programação que lê, quando você coloca 1.8 volts, chaveia um sinal, puff, acende a luz. Opa, tem que fazer esse comando aqui, ó. Então tem a instrução do hardware, do software,
para executar esse comando. Vai desviar, porque precisa de 1.8 também para você startar, né? Não. Aqui não tem nada a ver com start, não. Aqui não é um... Não. Você está confundindo as bolas aí. O modo de restauração de software, por si só, já faz um start na minha placa. Só que não é um start de usuário. É um start específico para restaurar. Vamos falar de Android, já que você gosta. Quando seu Android não liga, o que você faz? Baixo consumo. Volume menos, home, segura lá tantos segundos. O que você fez? Você fez o quê? O que é aquilo ali? Não, modo download. Quando você coloca o gig lá, você faz o quê? O que você faz quando você coloca o gig? Quando você coloca o gig no iPhone, no Samsung lá, ele entra no modo de quê? Ele buta, mas butou o display normalzinho, bonitinho lá? Não. É um boot diferente, não é um boot para o usuário ver. Então o modo DFU é o quê? Força DFU é o quê? Buta a placa? Buta. Mas é botar para o usuário normal? Não. Chama black screen, a tela fica preta. No Android fica a tela preta e escreve os logozinhos lá. Muito técnico achar que é defeito quando ele entra. O que você falou? Esse equipamento aqui, ele não faz o força DFU não, né? Não, você pega a sua fonte de alimentação e encosta 1.8 volts no test point lá. Bacana demais. Vou mostrar como é que faz aí, Jardim. Aí se evita que algum periférico... E evita que você força a testar a parte lógica. E esse teste serve para quê? Eu estou com uma falha no power, baixo consumo. CF, no power, ao pressionar power, baixo consumo. O que eu tenho que fazer? É software ou hardware? É aquela dúvida cruel, né? É software ou hardware? Opa, peraí. Tem uma forma que se eu faço um pequeno teste muito rápido, eu consigo ver se tem condições básicas para o software e o hardware funcionar. Porque se ele entrar em força DFU, quer dizer o quê? Provavelmente tem parte do software funcionando e tem parte do hardware funcionando. Porque se o hardware estiver ruim, ou o software estiver ruim, entra em força DFU? Não. Deixa eu só ver, se eu tirar uma dúvida aqui. Então tem 3 formas para você entrar, para você passar o software no iPhone, é isso? Isso. Aquela primeira hora que você só segura o home atrás. Na verdade, são vários modos que o iPhone tem. Vou só te cortar. Tem o modo normal. O que é o modo normal? O iPhone funcionando. Pô, o que é isso aqui? Não é iPhone não. Cadê esse iPhone? Tem não? Cadê esse iPhone? Presta o 2G ali. Esse, o primeiro aí. Esse é o primeiro, Então tem vários modos do iPhone funcionar. Modo normal. O que é o modo normal? Display ligado para o usuário interagir com a máquina. Tem o modo recovery. O que é o modo recovery? Que aparece o logo daquele logo da Apple e o cabinho desenhado aqui. Aquilo chama modo de recuperação. O e-boot está 100% ligado. Tem o modo DFU, que desliga parcialmente o e-boot. E tem o modo force DFU. Tem o modo safe mode. Tem vários tipos de modos do meu iPhone. Tem vários tipos de modos. Vários tipos. Só pra entender, então o DFU é aquele lá que a gente aperta o power. Isso. Power 3 segundos, home power 10 segundos. E a tela fica preta. E o force, DFU é o... É quando você coloca um... Isso. Mas modificou em alguns a forma de... Sim, o iPhone 7 para cima muda, do X muda. Antigamente era power e home, agora o 7 para power e volume menos. O outro mudou, aperta power e menos. Mudou, cada aparelho tem uma sequência diferente. Como é que eu vou descobrir lá aqui que o aparelho, a partir que colocou o 1.8, ele entrou em modo... Pelo consumo de corrente. E ele vai reconhecer no computador. Entendeu? Ele dá o barulho. Entendeu? Ele vai dar esse apito no iTunes. Então eu vou fazer na prática aqui agora para vocês verem. Só terminar aqui. Então, se a minha placa não reconhecer, aplicando o modo force DFU, o que eu vou ter que fazer? Passar para cá. Ó. Então a minha placa, no power, CF, no power, baixo consumo quando aperto o power. Não reconheceu a parte lógica, nem o software, nem o hardware. Coloquei em modo force DFU, nada aconteceu, não reconheceu. O que eu tenho que partir? Vou partir para aquela tabelinha. As tensões do coração estão presentes? Tensões, o que é importante para minha board ligar? O que é importante para ter de tensão para minha board ligar? A NAND é importante? A CPU? SRAM? Pô, tem que estar presente quando aperta power. Quando aperta power, que é a nossa falha. Aperta o power, tem baixo consumo e não liga. Então eu vou apertar power, medir a tensão. Se a corrente cair, não tem problema. Tem que estar presente igual. Apertei power, deu tensão e caiu? Deu corrente e caiu? Também tem que ter atenção. Entendeu? Já tem que estar constante. Não.
Pode estar aparecendo a corrente caindo. Tem que estar presente da mesma forma. Por exemplo, apertei power, deu 0,20, caiu para 0. Nesse instante que ficou presente, tem que ter atenção. Tá válido, tem que ter atenção. Então, para medir, às vezes você tem que ficar pressionando. Várias vezes, para medir. Então, primeiro ponto. Medir as tensões V-Core. Essas tensões V-Core aqui, ó, são fundamentais para que o software e o hardware funcionem, né? Outro ponto fundamental também que eu tenho que fazer, essa é a minha parte... São várias. Outro ponto fundamental, os cristais osciladores. Então, por exemplo, eu tenho que ter o cristal oscilador para fornecer o ciclo de máquina do software. Então, eu tenho que testar cristais osciladores com frequencímetro ou então com osciloscópio. Reset lógico, aqueles 6 pontos que eu falei. A gente tem que aprender que tudo isso aqui, ó, vai ser fundamental para que o meu circuito funcione. E tem uma novidade aqui agora, que eu acabei de falar mais cedo, que é a interrupção, que é o MUX. Quer dizer, então, que vários componentes na board têm poder de bloquear o meu power-up? Tem. Então, existe uma parte no diagrama elétrico específica chamada AMUX. Tem a MUX 1, 2, 3, 4. Todos esses componentes do analógico multiplex têm poder de interrupção. Tristar pode não deixar ligar o aparelho, chat neutro, backlight, vários componentes têm poder de interrupção. E eles podem dar qual problema? No power, baixo consumo, quando aperta a tecla power. CF, no power, quando aperta power, dá a corrente de fuga. Então a gente tem que verificar tudo isso aí. Vou mostrar um pouco agora sobre o AMUX, como ligar a placa e fazer uma práticazinha aí.